Este ano, pela primeira vez, as águas do Ribatejo tiveram o selo de qualidade da ERSAR. Fala um bocadinho da importância deste galardão. É muito importante para as Águas do Ribatejo, uma vez que estamos a falar de uma empresa jovem, não é? Que tem cerca de 9 anos e, portanto, este galardão e esta distinção vem, de certa forma, a qualificar aquilo que é a qualidade da água que nós disponibilizamos aos nossos consumidores, que são também os nossos municípios. E, portanto, significa que o trabalho que as Águas do Ribatejo têm vindo a fazer naquilo que é a remodelação de toda a estrutura de abastecimento tem dado proveitos e proveitos muito positivos que se refletem na qualidade da água para consumo humano. E isso para as Águas do Ribatejo e para os seus acionistas, que são os municípios que fazem parte desta empresa, de facto é muito importante, uma vez que digamos que é para isso que nós trabalhamos, em termos de infraestruturas, em termos de investimentos, de qualificação do sistema, e é importante que a nossa água, de facto, seja uma água de grande qualidade, porque a nossa região, também é uma região que é muito fértil, as nossas captações são fundamentalmente águas subterrâneas e, portanto, a nossa água tem, de facto, muita qualidade, daí nós aconselharmos o consumo da água da nossa rede de abastecimento, que de facto é a melhor água que se pode beber. A nível de investimentos no que respeita ao ciclo da água, aos reservatórios, neste caso, o que é que está previsto? O que é que está a andar também neste momento? Olha, nós temos feito a requalificação e a remodelação de alguns reservatórios de água, até porque estamos a trabalhar num processo com o objetivo de termos água disponível para 24 horas no sistema de abastecimento. Significa isto o quê? Significa que, em caso de avaria de um equipamento eletromecânico, de um problema numa captação, nós podemos estar até 24 horas a resolver o problema, que temos água disponível nos nossos reservatórios para abastecer as nossas populações. E, portanto, é fundamental que os nossos reservatórios tenham esta capacidade e esta disponibilidade para que, em situações limites em caso de avarias, limites em caso de consumo, especialmente no período de verão, que se verifica um aumento do consumo, porque há as regras, porque os dias são mais longos e há, de facto, maior consumo por parte dos nossos consumidores, de modo que é necessário aumentar esta capacidade e esta disponibilidade de água. Paralelamente àquilo que é ao aumento da capacidade, também um grande investimento ao nível das ETAs, ou seja, estações de tratamento de águas, tendo em conta que é preciso, em alguns casos e em algumas situações, resolver problemas associados às captações de água, pela sua profundidade, não porque a água tenha, enfim, algum problema, mas tendo em conta o facto de estarmos a captar água na ordem dos 300 metros, leva a que seja necessário termos ETAs para depois voltarmos a tratar essa mesma água. Daí que o investimento no abastecimento tem sido muito grande. No máximo 24 horas de reserva, não é? Até 24 horas de reserva e, portanto, isto significa que a disponibilidade nesse período permitir-nos-á resolver o problema se assim acontecer. Isto no que diz respeito aos depósitos elevados, mas se falarmos também nas captações, nos furos, digamos que o modelo é idêntico, ou seja, em cada uma das captações temos dois furos que um está sempre ao serviço e outro está da reserva para, se acontecer alguma circunstância anómala, nós podermos ter sempre o abastecimento, digamos que disponível para os consumidores. Nesta altura de seca, que já tivemos aqui alguns dias este verão, quais foram os desafios? Os desafios é mesmo poupar água, não é? É o uso racional da água, que acho que é muito importante, não só nos períodos de seca, mas porque estamos todos presentes e temos todos a consciência de que as alterações climáticas estão presentes, ainda que alguns não queiram acreditar, e efetivamente é necessário ter medidas de contenção relativamente àquilo que é o uso da água para consumo humano. E neste momento estamos a falar do uso da água para consumo humano. Isto é, que ela seja efetivamente só usada nestas circunstâncias e não noutras, como é o caso da rega, como é o caso da lavagem de ruas públicas, como é o caso, enfim, outras situações que não seja efetivamente o consumo humano. Conseguiu-se sentir que a população de facto economizou água nesses dias ou isso não se consegue perceber? É difícil perceber, até porque neste período de verão de facto há um aumento do consumo, como eu dizia há pouco, tendo em conta que há mais áreas a regar, as próprias pessoas também têm os seus jardins, têm as suas hortas, têm os seus espaços que também regam e portanto há um aumento do consumo. Ainda assim nós chamamos sempre a atenção, uma medida pedagógica, digamos que no sentido das pessoas tentarem economizar água ao máximo ou fazer a reutilização da água, que é outro princípio, há águas servidas que podem ser utilizadas nos sistemas de rega e portanto não há necessidade de nós estarmos a utilizar a água potável, a água que teve um custo na sua extração e no seu tratamento para fazer rega ou para outros usos, os quaisquer usos indiferenciados. E é essa a perspectiva, como eu dizia, porque de facto a água é um bem único, é um bem escasso, ainda que possa-se pensar que não, mas é um bem escasso e como tal tem que ser tratado com o valor que efetivamente tem. Sr. Presidente, houve aqui há algum tempo
Preocupação com a etar de Glória do Ribatejo, em que a oposição ali do Bloco de Esquerda de Salvaterra falava do tipo efluente, apesar de tratado e de não apresentar cheiros, não é acompanhado por qualquer tipo de processo de diluição, a que acresce o facto de ser feito a céu aberto. Gostaria que nos esclarecesse um bocadinho sobre o que é que se passou ali, o que é que se tentou resolver. Vamos lá ver, nós temos que perceber que a ETAR tem um processo de tratamento, um tratamento do efluente, e esse tratamento, ou a própria ETAR, tem sempre, digamos, como uma descarga para a linha d'água. É por essa razão que as ETARs são construídas junto das linhas d'água para que o efluente esgoto, depois de tratado, possa libertar para a linha d'água. Se a linha d'água não tiver, de facto, uma inclinação, uma pendente necessária, é natural que possa haver estagnação e que possa haver, enfim, algum mau, digamos, ambiente em proximidade, mas isso acontece não só com a água tratada da ETAR, como acontece com a água de uma outra vala pluvial ou água da chuva se estiver estagnada, e portanto o que é importante aqui manter é de facto as linhas de água desimpedidas e limpas para que possa haver um escoamento normal e natural dessa água para que ela não fique estagnada, porque nós fazemos análises às nossas ETARs e ao efluente que sai da ETAR, aliás somos obrigados a fazê-lo, porque a entidade reguladora que é o ERSAR faz esse controle e nós temos que enviar para o ERSAR com regularidade aquilo que são as análises que resultam das águas que são largadas na linha d'água e, portanto, elas cumprem todos os parâmetros que são admissíveis. É natural que em algumas circunstâncias possa nascer mais vegetação, possa, de facto, o meio onde a água é lançada não ter, digamos, com um aspecto tão limpo ou tão, enfim, tão identificador daquilo que é a qualidade do efluente que largamos na linha d'água. Mas, efetivamente, as águas do Ribatejo têm essa preocupação de fazer essa monitorização para que não aconteçam situações que, enfim, possam pôr em causa todo o processo de qualificação do nosso sistema. A quantidade de lamas está controlada, neste caso? Neste caso não são as lamas, é a água que é largada para a linha d'água que resulta do processo de tratamento do efluente e, portanto, está controlado, não só no caso que referiu, mas em todos os outros casos. Portanto, foi um falso alarme, basicamente. É natural que às vezes haja alarme em situações destas, quando eventualmente possa haver algum desconhecimento do processo ou possa, como eu disse há pouco, o ambiente onde a água é largada na linha d'água não estar tão limpo ou tão, digamos que em condições de perceber que de facto existe esse cuidado e esse acompanhamento. O que acontece normalmente é que as próprias ETARs, através do terem um tubo a largar água para a linha d'água, são elas que estão a abastecer a linha d'água, que se não era uma linha d'água seca, e às vezes leva a que apareça vegetação, que nasça alguma vegetação na envolvente, e, portanto, mas isso não é sinónimo de que a água que está a ser largada, que seja uma água que não esteja devidamente tratada para ser lançada na linha d'água. Bem, eu gostaria que me dissesse uma boa situação das obras na nova ETAR de Samora Correia. Estão a decorrer, e não só na ETAR de Samora Correia, em várias ETARs, que neste momento as Águas do Ribatejo têm sobre a sua responsabilidade. Maioritariamente o volume de investimentos que nós estamos a fazer continua a ser ao nível do saneamento. Neste momento temos cerca de 20 milhões de obras a concurso, algumas delas a decorrer, outras a iniciar a sua construção, porque efetivamente, de facto, o saneamento, e especialmente a questão das ETARs, era aquilo que estava a precisar de mais investimento, não só na requalificação, mas também na ampliação, porque algumas delas já estavam obsoletas e, portanto, não tinham dimensão suficiente para fazer o tratamento dos esgotos ou o tratamento do efluente, e como tal, estamos a remodelar. Neste momento, são cerca de 20 milhões de euros que estamos Além da de Samora Correia, temos obras mais onde? Em Torres Novas, Almeirim, em vários sítios. Portanto, no universo dos concelhos que fazem parte das Águas do Ribatejo estão águas a decorrer. Uns numas áreas, outros noutras áreas. Há também esta preocupação das Águas do Ribatejo de fazer investimento para que haja esta equidade em termos de abrangência das infraestruturas e da qualificação dos sistemas, ou seja, para que os 7 municípios que fazem parte das Águas do Ribatejo estejam equiparados ao mesmo nível, quer em termos de abastecimento de água, quer em termos do tratamento do efluente de esgoto. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer. Nos municípios que é preciso fazer mais investimento, estamos a fazer esse investimento. Nos municípios onde já foi feito o investimento, obviamente que tem que esperar um pouco mais até que nós consigamos, de facto, ficar em equidade e ao mesmo nível de investimento nos vários municípios. Com esses 20 milhões de euros, poderemos dizer que temos uma taxa de cobertura do saneamento em que percentagem no Ribatejo, sendo certo que há locais onde o saneamento não poderá lá chegar. É verdade. Mas
Grosso modo, podemos falar de uma porcentagem de quanto? O objetivo, Fins destes investimentos de 20 milhões de euros. o objetivo é que nós aumentemos as nossas taxas de cobertura, mas com o investimento que nós estamos a fazer neste momento, nem se trata de aumentar a cobertura, trata-se de melhorar o serviço, ou seja, por um lado, dimensionar as hectares, como eu dizia há pouco, para que tenham melhor as condições para receber o efluente e, por outro lado, tratá-lo com maior eficácia em todo o seu processo. Porque, para aumentarmos a abrangência dos municípios servidos, tínhamos que fazer redes de saneamento. E só estamos a fazer neste momento redes de saneamento em circunstâncias onde é preciso, digamos que, levar o esgoto até a etar ou fazer um prolongamento de rede, mas coisas muito pontuais que tenham enquadramento no âmbito do POSEUR, porque estes cerca de 20 milhões de euros que eu estou a referir são fundos comunitários e só há componentes muito específicas que têm, de facto, disponibilidade financeira através dos fundos comunitários, porque a virtualidade desta empresa é saber captar e aproveitar esta disponibilidade dos fundos comunitários para fazer investimento de forma a que a sua disponibilidade financeira, isto é, aquilo que é o resultado líquido da empresa e os empréstimos que contrai na banca para fazer obra, possam fazer muito mais obras com essa disponibilidade financeira que é gerada. Portanto, é fundamental para já aproveitarmos tudo aquilo que está disponível em termos de fundos comunitários para que a nossa almofada financeira nos permita fazer outras obras de remodelações, de ampliações de redes, coisas de menor dimensão para as quais nós não temos fundos comunitários. Mas nos próximos 10 anos, quais seriam as ambições a nível então da rede de saneamento? É importante que nós aumentemos a nossa rede de saneamento e que haja uma taxa de cobertura superior àquela que existe. Essa é a ambição da empresa, não só a nível do saneamento, mas também a nível das águas, reduzirmos as nossas perdas, encontrarmos formas de monitorizar o sistema para percebermos exatamente a água que captamos, a água que vendemos e a água que perdemos. E é preciso ter essa capacidade para fazer essa monitorização. Ao nível do saneamento, é claro que é importante aumentarmos a nossa taxa de saneamento às nossas populações. Ainda assim, há zonas que dificilmente nós conseguiríamos servir com saneamento e com esgoto, porque nos nossos territórios a população é muito dispersa, isto é, temos aglomerados que têm alguma concentração e esses é importante que estejam servidos com redes de saneamento. A população mais dispersa é difícil nós fazermos infraestruturação porque fazemos 1 km de saneamento e servimos 2 pessoas. Numa área mais concentrada fazemos 1 km e servimos 500 pessoas e, portanto, é preciso identificarmos os verdadeiros problemas. Por outro lado, quando se fala em saneamento, é preciso identificar que os modelos da fossa cética, da fossa estanque, ainda são modelos de tratamento aceitos pela entidade reguladora. Portanto, significa isto que, quando a propriedade é maior e o terreno tem condições que permite, de facto, a receber o efluente no terreno, a fossa cética ainda é uma solução e, portanto, significa que, nestes casos, as fossas céticas existentes são também enquadradas no âmbito dos modelos de saneamento. Como tal, a questão do saneamento, efetivamente, é importante, mas só nas circunstâncias que eu lhe disse, que é preciso, de facto, haver alguma concentração urbana para que justifique o investimento. Quanto às perdas de água, o que é que está em marcha para se diminuir? Nós estamos a fazer a monitorização e a setorização de algumas áreas para nós percebermos exatamente em cada troço quais é que são essas perdas e só conseguimos fazer com essas monitorizações, ou seja, que é a instalação de contadores na própria rede para sabermos que naquela zona que é abastecida por aquele reservatório e temos um nível de perdas considerável ou não considerável. Deixe-me dizer-lhe que há municípios que têm perdas na ordem dos 12%, é pouco expressivo, mas há municípios, como é o caso do meu município de Cruz, tem perdas já mais abrangentes, 25%, 30%, e, portanto, é preciso, digamos que, atacar o mal ou o problema que tem maior dimensão. Há municípios que esse problema, tendo em conta a sua estrutura da rede, tendo em conta aquilo que já foi feito pelos municípios, obviamente que o problema não é tão grave, mas noutros casos é preciso de facto, porque a rede é velha, porque ainda temos condutas em fibrocimento ou outras em chumbo, e é preciso substituir essa rede para que consigamos de facto acabar com essas perdas. Globalmente, as perdas de água andam em que porcentagem nas águas de Ribatejo? Olha, quando nós construímos a empresa, as perdas andavam na ordem dos 45%, 50%. Agora andaremos na ordem, nós queremos atingir 20% de perdas até 2020, que já não falta muito, e portanto estamos na ordem dos 35% de volume de perdas no nível geral. É óbvio, como eu disse há pouco, há municípios que têm menor dimensão de perdas, há outros que têm maior dimensão de perdas, mas no cômputo geral essa é a ordem de grandeza. As
perdas de água estamos a falar de quê concretamente? Estamos a Água falar- desperdiçada na via pública? Estamos a falar de redes que algumas delas estão obsoletas e que as perdas vão para o esgoto, vão diretamente para a rede pluvial. Estamos a falar de situações de algumas utilizações indevidas e que são consideradas perdas. Há duas formas, há as perdas e a água não faturada. A água não faturada é aquela que, eventualmente, ligações clandestinas que existem à rede e que contribuem para esse volume de perdas que entra tudo no mesmo, digamos que no mesmo parâmetro de qualificação. Portanto, temos várias situações, como dizia há pouco, portanto, são rupturas que existem que nós não conseguimos perceber que elas existem, que vão para o esgoto ou que vão para o terreno, são situações de ramais que existem e que não estão identificados e, portanto, têm que ser identificados. Exatamente por isso nós estamos a fazer essa monitorização com equipamentos que permitem também nós percebermos onde é que está a ruptura e onde é que existe a perda, porque, tendo em conta o volume de perdas que existe, se pensarmos que a água que se perde é a água que é captada, é a água que é tratada e a água que não é faturada ou é a água que é desperdiçada, é muito importante resolver este problema.